DSM-5, a característica do transtorno de personalidade narcisista, ele está no agrupamento B, ele é um transtorno de personalidade, ele não é um transtorno mental, então não tem remédio. Todos que estão no agrupamento B são transtorno de personalidade. E o que está no agrupamento de transtorno de personalidade antissocial, borderline, histriônico e o narcisista, não existe remédio que você dá para uma pessoa que tem um traço narcisista ou um transtorno narcisista que a pessoa vai tomar e vai resolver o problema dela. Então é muito diferente. Muitos não matam seus filhos. A gente pensa que não, alguns podem chegar. Mas às vezes eles são só aquelas pessoas super abusivas. Então, esses pais, eles são donos da verdade e eles não aceitam nunca serem questionados. Eles não aceitam nunca que são questionados porque eles fazem o que fazem. E eles se sentem, a segunda característica das pessoas que têm esse comportamento como pai ou mãe, eles se acham dono da verdade, eles se acham dona da verdade. Eles acham que o certo e o errado está na mão dele, que a justiça está na mão dele. Ele acha que só ele domina a situação, só ele pode saber o que é certo ou errado. Ele acha que depende muito do que ele quer fazer para a vida. E essas pessoas, elas querem sempre ser o centro das atenções. Elas querem sempre ser aquelas que vão ser o centro das atenções de tudo. Elas não aceitam nunca que outras pessoas possam poder fazer alguma coisa e ela vai deixar de ser o centro das atenções. E essas pessoas que querem ser o centro das atenções, elas são arrogantes, elas são soberbas, elas arrogam para si. A palavra arrogância tem a ver com arrogar para si características que não são. Então elas constroem uma opinião dela distorcidas e elas querem que todo mundo acredite nessa opinião, nessa doxa, porque opinião, a etimologia da palavra opinião é de doxa, essa opinião delas. E elas querem que todo mundo acredite que ela está sempre certa. Não importa o que ela faça com os filhos, mas essa pessoa está sempre certa. E a sua opinião tem que prevalecer sempre. Então elas são arrogantes, soberba e não importa o que o outro sente. A terceira característica que essas pessoas têm, essas pessoas que são as narcisistas, por incrível que pareça, a gente pensa que são só aquelas pessoas seguras de si. Não, elas também são fruto de famílias que tiveram distorções emocionais, então elas também têm baixa autoestima. Elas têm muita baixa autoestima. A palavra autoestima, ela é dupla. Então a gente fala que tem baixa autoestima. As pessoas que são narcisistas, elas têm baixa autoestima, porque elas se preocupam muito com a aparência, ela se preocupa muito com o que os outros pensam dela, ela se preocupa muito com o que vão falar dela, ela se preocupa muito com a popularidade delas, elas são competitivas, elas não aceitam perder, elas são competitivas, então elas são aquelas pessoas que têm a autoestima muito frágil. Então a terceira característica desses pais narcisistas, eles têm a autoestima fragilizada demais. Então a autoestima é uma palavra que tem a ver de gostar de você, porque quem tem autoestima de verdade, ele aceita a crítica, ele aceita que está errado. Esses pais narcisistas ou abusivos, eles não aceitam que estão errado. Então as pessoas, quando não aceitam nunca que estão errado ou errada, é porque tem baixa autoestima. Eles não pedem desculpa, eles não se desculpam, eles não admitem nunca que fizeram algo errado, por causa dessa característica da baixa autoestima. Todas as pessoas que têm dificuldade de pedir perdão, têm dificuldade de reconhecer algum erro nela, são pessoas que têm baixa autoestima. Uma quarta característica, ele tem problema de identidade. Ele não é autêntico, ele não é natural. Ele sempre busca algo externo para compensar esse vazio interno que tem. Então são pessoas que podem beber demais, usar remédio demais, são pessoas que podem se drogar demais, são pessoas que podem ser consumistas demais, porque vivem sempre pela aparência do que o outro vai se achar dele. Então essas pessoas, por terem problema de identidade, são pessoas que não têm naturalidade, eles não têm aquela autenticidade, eles não têm carisma, são pessoas sem carisma, eles são pessoas cínicas, eles têm um cinismo, que querem mostrar alguma coisa que eles não são. Então, gente, vamos compartilhar essa live com todo mundo, compartilha com todo mundo, manda para todo mundo, sabe? Porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade que 50% da sociedade, ela é... Eu quero mostrar para vocês um livro, A Cultura do Narcisismo, do Christopher Lasch, que
que foi um cara que nos anos 70, eu não tenho esse livro. Eu tô até tentando comprar porque eu não acho esse livro. A Cultura do Narcisismo, que fala que a nossa sociedade é extremamente narcisista. E por incrível que pareça, nesse momento da pandemia, a sociedade ficou mais narcisista ainda. Já estava muito narcisista e agora está mais narcisista ainda. Então a quinta característica que eu separei, todos os relacionamentos das pessoas que são abusivas, que são narcisistas, são relacionamentos disfuncionais. Não é só dentro de casa que ele tem relacionamentos disfuncionais. Ele tem relacionamentos disfuncionais com os filhos, com os maridos, com as esposas, com os amigos. Eles têm relacionamentos disfuncionais no trabalho. Eles não se encaixam em lugar nenhum porque tem baixa autoestima, porque simplesmente não sabem quem são, porque simplesmente tem essa disfunção dentro deles. Então são pessoas que têm essas características. Para se relacionar com essas pessoas, todas as pessoas que têm que se relacionar com essas pessoas, eles têm que se anular, eles têm que simplesmente se submeter aos caprichos dessa pessoa, porque ele não pode contrariar essas pessoas, porque todas as vezes que contraria essas pessoas, elas se sentem extremamente ofendidas, porque como elas são arrogantes demais, elas não aceitam nunca que erram, elas não aceitam nunca que elas estão erradas, elas não aceitam nunca que elas podem cometer erros, elas não aceitam nunca que elas estão errando na criação dos filhos. Agora imagina, a gente tem uma expectativa muito grande quando é criança de ter esses pais que vão cuidar da gente. A gente tem essa expectativa que os pais vão ter afeto pela gente, os pais vão ter afeto e cuidar, a função nutriz ou a função paterna, que é o superego, a construção do superego, do limite, da lei, da ordem. E essas pessoas não fazem isso. Aí o que acontece? Os filhos crescem também com baixa autoestima. E todo instante, esses pais invalidam, esses pais negam os filhos, esses pais não compreendem os filhos, todo instante esses pais rejeitam os filhos e com isso vão gerar muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas depressivas, muitas pessoas fóbicas, muitas pessoas que duvidam de si. Então os filhos de pais narcisistas são aqueles filhos que eles não têm também autoestima. Você vê, eu tô falando que os pais também não têm. Uma das características que eu separei, esses pais narcisistas não têm autoestima. E os filhos também desenvolvem um comportamento de não ter autoestima. São pessoas inseguras, são pessoas fragilizadas, são pessoas que não conseguem desenvolver autoestima, são pessoas que caminharam muito com a inveja, porque os pais narcisistas são pais que têm muita inveja, são pais que têm... Ontem eu fiz uma live no canal de YouTube e aqui no Instagram falando do perfil do invejoso. E hoje eu quis continuar já explicando do narcisista, falando que o narcisista é uma pessoa que tem muita inveja do outro, mas ele é uma pessoa que acha sempre que ele está sendo muito invejado pelo outro. Mas ninguém inveja uma pessoa como essa, porque as pessoas que têm funcionalidade, que elas funcionam, elas logo percebem que essas pessoas são insuportáveis de caminhar. São pessoas que têm uma característica de muita vitimização, elas só têm penas de si, elas não conseguem ter pena dos filhos e elas têm muita inveja. São pessoas que são muito invejosas, mas é porque ela tem um psiquismo fragilizado. Como ela não foi amada também no passado, ela desenvolve baixa autoestima e desenvolve vitimização. Agora eu vou falar de outra característica que acontece muito dentro da família, que tem uma mãe narcisista, principalmente com filhas. Isso acontece mais com filhas do que com filhos, principalmente com filhas. As mães que são narcisistas, quando tem duas filhas, elas automaticamente elegem uma para projetar todos os defeitos dela nessa filha, aí nós damos o nome de bode expiatório, e ela elege outra para identificar todas as qualidades que ela não tem no filho, que é o filho dourado. Então as mães fazem mais isso com relação às filhas. É óbvio que pode também fazer com relação aos filhos, mas acontece mais com relação às filhas. Acontece mais. Então ela elege uma para projetar tudo que é negativo, que ela não consegue ver nela, ela projeta nessa filha. Imagina o sofrimento de uma filha que é bode expiatório. Essa filha, ela sofre demais, porque todas as patologias que ela teria que ver nela, ela não vai ver nela, ela vai ver nessa filha. E ela vai eleger também o filho dourado. O filho dourado é aquela que ela acha que é o mais bonito, que é o mais lindo, que é o mais
bonitão, é o mais fofo, é o mais inteligente. Então ela cria uma rivalidade muito grande entre essas duas filhas. Então agora, características quando tem essa situação do bode expiatório. O bode expiatório é aquele filho que é colocado toda disfunção familiar nessa pessoa, toda disfunção familiar é colocado nessa pessoa, e todas as características que seriam positivas é colocada num filho dourado. Então essa mãe, ela vai criar rivalidades entre os filhos, e essa rivalidade ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um filho jogar contra o outro. Gente, vocês já compartilharam essa live com todo mundo que vocês conhecem? Porque a gente tem que entender que a gente tem que ajudar as pessoas, que são bode expiatório, ou a pessoa também que é o filho dourado, todos dois sofrem. É óbvio que uma mãe que cria um filho dourado, esse filho dourado vai ser uma mãe narcisista ou um pai narcisista no futuro. Então esse que é o problema que acontece. E aí essa mãe, criando essa rivalidade entre os filhos, vai jogar um filho contra o outro. Se ela tiver 3 filhos, aí o outro terceiro filho, ela pode eleger como bode expiatório de novo, e um quarto filho ela pode eleger também como um filho dourado. E ela sempre vai minimizar todos os problemas, sempre ela vai minimizar todos os problemas do filho bode expiatório, ela minimiza. Ela não leva em consideração o problema dos filhos que são bode expiatório. Porque imagina, o bode expiatório é aquele que expia todos os problemas dela. E com isso, simplesmente, ela nunca vai ficar do lado do filho que é bode expiatório. Ela sempre vai proteger o filho dourado. Ela nunca vai ficar do lado do filho que é bode expiatório. Ela sempre vai proteger o filho que é dourado. Por que ela protege? Porque o bode expiatório, ela vai dizer sempre que é o problemático, ela vai dizer sempre que é o que faz confusão, ela vai dizer sempre que é o rebelde, ela vai dizer sempre que é aquele que superestima, supervaloriza problemas, e ela não está vendo esses problemas. Então essa característica que é colocada no bode expiatório é muito triste, gente, porque essa pessoa que é o bode expiatório, ele sofre muito mais do que é o filho dourado, porque o filho dourado é aquele que é um amor falso, um amor narcisista, um amor de soberba, mas ele pelo menos ele vai ser mais acolhido. Agora o filho que é bode expiatório é aquele que vai expiar todos os problemas desses pais narcisistas. Então os pais passam, e como eles não podem ter ódio deles, porque eles